Fala galera, Boni e Dani aqui mais uma vez. Hoje eu vou trazer a crítica de Coringa Joker com spoilers. Eu trouxe recentemente a última sem spoilers. Algumas palavras eu acabei utilizando repetitivas para que não desse outras palavras que não desse spoilers. Então aqui eu vou trazer uma crítica mais aberta, mais abrangente e vou dar os motivos principais que esse filme deu muito certo. Foi perfeito. Mas se você ainda não viu o filme, não assista a esse vídeo. Vá lá, assista o filme e depois você vem aqui para ver a crítica. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Galera, eu utilizei muito personagem história lá naquela crítica sem spoilers. Ok, aqui eu vou trazer uma coisa mais aberta sobre ele. Ele já adota certos problemas mentais. A gente já vê que ele já tem aquele tratamento, né? E com a clínica, e são muitos remédios. Mas o filme nunca entrega qual é o problema. Ele tem aquele distúrbio de dar risada ao invés de chorar. Ótimo, ok, ficou sensacional. Há também aquela coisa que ele arranha ali a garganta e não consegue, às vezes, continuar a frase. Então ele já adota certos problemas que são de origem dele, que não são detalhados por que ele tem, como que vieram, mas já mostra que ele não era normal, ele já adotava alguns sintomas mentais, né, bem problemáticos, e outros ali até físicos. Como se a gente, por exemplo, pegasse boa parte dos super-heróis da DC, cada um tem o seu dom, né? Inclusive até o Batman, que não contém superpoderes, mas ele tem aquele dom de ser um justiceiro, de fazer justiça com as próprias mãos. Ele obtém isso, ele já nasceu com aquela coisa, mesmo antes de ver os pais deles morrerem. Ok, e o Coringa já adota isso também. Apesar de não ser um dom, mas um problema que ele acaba lhe trazendo muita satisfação, ele já vem com isso. Ele não é uma pessoa normal. Ele vai ali por etapa, vamos dizer assim, guardando isso com ele e usando, sendo porque ele sim, ele é um maníaco. Então durante o filme, apesar desses problemas serem bem ali já mostrados de origem dele, ele vai ali usando isso também como uma forma de explicar, olha, isso eu nasci, eu sou assim. Outra coisa que foi maravilhoso, deslumbrante, foi a química entre ator e personagem. Eu falei isso muito na outra crítica. O Joaquim Phoenix deve concorrer ao Oscar, ok. Mas é a história que vai ali acompanhando o personagem etapa por etapa. Ele não vira um coringa, um insano de repente. As coisas que ele faz são profundas. Há um sentido, há uma motivação dentro do personagem. Lógico, ele adota aqueles problemas mentais. Então, ele acaba fazendo as coisas por saídas. Eu não consigo me livrar disso, eu não consigo me desapegar disso, eu vou lá e mato, como ele matou os 3 caras do trem. Houve uma agressão ali, eles não entenderam que ele estava dando risada, mas era um choro. Simplesmente, eles foram lá, agrediram ele e ele matou, usando uma arma que um amigo acabou dando para ele. Então, há esse sentido, há essa motivação dentro do personagem, que deu muita lógica. E conforme as coisas pesadas que ele vai descobrindo e cruéis, ele vai também tratando. Ele não teve dó e piedade quando ele descobre que a mãe dele era a grande responsável pelas crueldades que ele acabava sofrendo. Ele acaba descobrindo isso durante a história e ele não hesita. Ele vai lá, mata a mãe dele e tá tudo certo. Ele até comemora. Então, para um cara psicótico e maníaco, isso faz sentido. É a saída que ele encontra, é matando, aniquilando a pessoa, tá tudo certo. E ele simplesmente tira isso da vida dele. Assim como ele também acaba matando o Murray. Lá no final, que ele dá um tiro na cabeça, ele não gosta de certas atitudes da sociedade e também do Murray, que acaba concordando com a sociedade, ele vai lá, mata e tá tudo certo. O que a gente tem que entender é que essas matanças que ele acaba praticando, inclusive até com um amigo, né, do trabalho lá no começo do filme, que acaba entrando lá no apartamento dele, ele acaba matando o cara, tudo por causa de uma mentira que ele acabou dizendo ao chefe, o antigo chefe dele acaba sendo demitido. Então até por isso ele acaba matando. Então são coisas que ele acabou adotando, saídas,
são alguns artifícios que fazem parte tanto do personagem Coringa como de personagens maníacos, psicopatas do dia a dia. Ok, é bem profundo, então ele acaba usando isso, ele vai aniquilando. São coisas que tinham que ser mostradas, né? São pesadas, são cruéis, há uma brutalidade forte que acabou dando ali um encaixe, não só com o personagem, mas com a história de origem. Então, foi perfeito, algumas coisas são até acima do que a gente esperava, se deu muito bem, tanto história e personagem. Outra coisa é durante a narrativa da história que ela dá a entender que o próprio ator é irmão ali do Bruce Wayne. Então, mas o Coringa é irmão do Bruce Wayne, como? E depois já vão mostrando que não é nada disso. Faz sentido a história ter essa distorção, para quem viu o filme sabe do que eu estou falando. O Thomas Wayne tem esse papel importante, ele acaba ali jogando tudo ali, limpo, olha, não é isso, a sua mãe é louca, ela falou isso aí porque ela gosta de certas coisas, então acabou tratando esse assunto. Legal, bacana. Foi uma jogada da narrativa que fez sentido depois no final, tratando muito bem a história. Então, essa distorção de narrativa, no começo você fica confuso, você fica perdido e não começa a achar nada bom. Depois você começa a perceber que tudo não passava de uma alucinação ali da própria mãe dele. Outra coisa é a participação da atriz Zazie Beetz. Ela tem ali as suas cenas com Coringa, antes mesmo dele se transformar. E a gente só percebe lá no decorrer lá que tudo não passou de uma alucinação dele. Algumas coisas são bem estranhas, de repente ele chega beijando ela participa lá de um showzinho que ele faz lá numa certa casa de show. E depois, na última cena entre os dois, ele acaba entrando ali no apartamento dela, ela acaba levando espanto e eles não se conhecem ali, eles nunca se viram. Foi tudo uma alucinação dele. Então isso deu uma lógica, porque alucinações fazem parte da loucura, do lado psicótico, e ele acabou adotando isso. A gente só não sabe o que ele fez com ela. Claro, ele não matou, não deram esse entender, mas depois disso o roteiro tirou ela e tratou ela como se fosse uma alucinação para ele. As duas últimas coisas é a conexão dos pais do Bruce Wayne quando estão sendo mortos lá no beco, com aquela coisa que ele está sendo saudado lá, o Coringa, na cidade, e pelos palhaços que acabam resgatando ele lá da viatura. Ok. Essa conexão mostra, a gente já viu em vários filmes os pais do Bruce Wayne sendo mortos naquele beco, e essa cena ela é devolvida, ela é resgatada. Há uma diferença, porque é um cara vestido de palhaço que acaba matando. Ok. Não sei se foi tão extraordinário, mas não ficou ruim, sendo porque isso traz uma ligação entre o Batman e o Coringa. A gente não sabe se lá futuramente vai rolar essa conexão, porém é uma cena que foi bacana, ela teve sentido, né? Porque ela traz um caos, e esse caos, lógico, tem que ser ali até sendo descontado nos pais do Bruce Wayne. Então foi bacana, foi inteligente, foi uma atitude sábia, mas eu diria que se não tivessem colocado, não faria falta. Mas foi uma atitude inteligente e ganhou ponto nisso. Por último, é a cena que ele tá já lá dentro do hospício, né? Então, deu muito a entender que boa parte foi alucinação, né? Jogou essas dúvidas para nós, ficou essa coisa confusa e interessante. Ele tá conversando lá com a psicóloga, uma nova, né? A gente viu que lá no começo, quando era o Arthur ainda, mas essa é outra, dentro de um presídio, de um hospício, um sanatório, e depois ele mata ela, dá a entender, porque ele sai andando com aquelas pisadas de sangue. Era uma cena que ela mostra mais ali o sentido do personagem, que ele é um assassino insano, ele é cruel, ele é psicótico. Então, jogou essa cena dentro ali do manicômio, mas deixou uma brecha. Boa parte deve ter sido alucinação. E claro, eu diria que deve ser a parte na hora que ele está sendo saudado. É apenas um palpite meu. Porém, trouxe essas dúvidas que são legais e algumas delas devem ser respondidas em filmes futuros. Bom, resumindo, galera, a história ela é bem convincente, ela é original através do personagem.
Essas coisas que ficaram em dúvidas, alucinações, são bacanas e fazem parte do personagem. É lógico que isso deve ser trazido futuramente. A gente não sabe se o Joaquim Phoenix vai continuar interpretando o personagem. Acredito que sim. Alguns rumores disseram que não, mas a gente tem que esperar. E, claro, as chances são excepcionais. O filme ganhou tudo lógico e racional para que tivesse ganhado o que ganhou, né? O Joaquim Phoenix trouxe um outro personagem, um outro Coringa, e a história foi perfeita. Não encontrei erros, né? É um baita filme, é um baita personagem que acaba trazendo uma outra identidade, uma mais cruel, uma mais psicótica, mas em alguns momentos o personagem lá no começo foi tratado ali como uma espécie de coitado, né? E não era bem isso. Ele começou a adotar certas saídas para que resolvesse seus problemas, inclusive matando pessoas. Bom, galera, se você tá em dúvida aí, eu não sei se eu assisto o filme, não pense muito, vai lá e assista, ele vale o seu ingresso. É um dos melhores filmes dirigidos pela DC e entre outros. É uma obra-prima que a DC acabou lançando. Não encontrei pontos negativos. Há algumas coisas que talvez vocês, pelo lado interpretativo, possam achar meio tediante ou então desnecessário, mas para quem conhece o personagem, a história desse personagem, sabe que o filme bateu 100%. É isso. Chega de enrolação. Vamos encerrar de vez. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.